Você já se sentiu pequeno demais diante de algo grande demais? Já olhou para uma situação e pensou, eu não tenho força, nem preparo, nem coragem para lidar com isso. Então talvez, essa história seja para você. Porque na Bíblia, os maiores heróis não começaram com coragem. Começaram com medo. Não começaram com espada. Começaram com dúvidas. Não começaram com multidões ao redor. Começaram sozinhos. E um desses homens, que muitos desprezariam, que poucos notariam, foi escolhido por Deus para enfrentar o impossível. Essa é a história de Gideão. Um homem comum. Sem prestígio. Sem títulos. Sem história de guerras ou vitórias no passado. E, ainda assim, escolhido por Deus para liderar uma batalha épica. Não uma batalha comum, mas uma guerra contra um exército tão numeroso quanto os grãos de areia do deserto. E mais, Deus não apenas o escolheu, como decidiu que essa guerra seria vencida com uma condição inesperada, com o mínimo possível de soldados. Mas antes da guerra, antes do grito de vitória, antes da glória, houve medo, houve dúvida, houve um esconderijo. Gideão estava malhando trigo, escondido, dentro de um lagar, um local usado para pisar uvas, não para separar grãos. Por quê? Porque os midianitas, um povo cruel e impiedoso, saqueavam tudo o que encontravam. O povo de Israel vivia humilhado, oprimido e sem esperança. Eles plantavam, colhiam, e os inimigos levavam tudo. Ano após ano. A fome tomava conta. O medo era o rei. E foi nesse cenário que o anjo do Senhor apareceu para Gideão, e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Homem valente? Como assim? Gideão não se sentia valente. Ele estava escondido, tentando sobreviver. E, mesmo assim, Deus o chamou pelo que ele ainda não via em si mesmo. Chamou-o não pelo seu presente, mas pelo que Deus sabia que ele se tornaria. Isso já diz muito sobre como Deus age. Enquanto o mundo olha para o agora, para as limitações, para os fracassos, Deus olha para o propósito. Deus vê o fim desde o começo. Deus escolhe os improváveis, para que ninguém se glorie, e todos saibam que é Ele quem faz. Mas Gideão, como qualquer um de nós, questionou, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Essa pergunta corta fundo. É a mesma que muitos fazem até hoje. Se Deus é bom, por que a dor? Se Deus é por nós, por que tantas derrotas? Mas a resposta divina não veio com explicações teológicas. Veio com uma ordem, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus não respondeu o porquê. Deus apontou o para quê. E isso muda tudo. Gideão continuou tentando fugir da responsabilidade. Disse que era o menor da casa do pai. Disse que sua família era a mais pobre. Disse que ele não podia ser aquele escolhido. Mas Deus não estava interessado em genealogia, currículo ou status. Deus estava interessado em disponibilidade. E aqui começa uma jornada onde fé e medo caminham lado a lado. Onde um simples homem, escondido em um lagar, é transformado no líder de uma revolução espiritual. Não porque ele era forte, mas porque Deus era com ele. Você que está ouvindo essa história agora, talvez se sinta como Gideão. Cercado. Com medo. Sem perspectiva. Tentando sobreviver ao caos da vida, apenas esperando que o pior passe. Mas, e se Deus estiver te chamando justamente nesse momento? E se o lugar da sua fraqueza for exatamente onde Deus quer te levantar? Porque às vezes, a maior guerra que enfrentamos não é contra o inimigo lá fora, mas contra o medo dentro da gente. E Deus não escolhe os fortes para depois fortalecê-los. Ele escolhe os fracos, para que a força venha dele. Gideão não começou como herói. Mas quando Deus o chamou, tudo começou a mudar. Essa história não é sobre o tamanho da batalha, mas sobre a presença de Deus no campo de guerra. Se você quer ver como um homem sem exército, sem poder, sem confiança, venceu milhares apenas com a fé, fique até o final. E no fim do vídeo, temos uma oração especial preparada para você. Uma oração que pode fortalecer sua fé, acalmar sua alma e reacender a chama do propósito em seu coração. Se gostou desse início, confira outras histórias aqui do canal. Comente o que achou. Já passou por algo parecido com Gideão? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Não perca os próximos episódios. E lembre-se, Deus não precisa de muitos. Ele só precisa de você, disposto. O tempo era sombrio.
Israel estava mergulhado em aflição. Não era apenas uma guerra, era um ciclo interminável de sofrimento. A cada estação de plantio, o povo trabalhava duro, com esperança. Mas bastava a colheita começar, e o inimigo vinha como um enxame de gafanhotos. Midianitas, Amalequitas, povos do deserto. Todos se uniam para invadir Israel. Eles não vinham apenas para lutar. Eles vinham para destruir. Queimavam plantações. Roubavam gado. Matavam homens e escravizavam mulheres e crianças. A terra prometida havia se tornado um pesadelo. A opressão durava 7 anos. 7 longos anos de medo e humilhação. O povo de Deus havia se afastado de sua presença. Começaram a adorar deuses estranhos, a erguer altares a Baal e postes de Azerá. E o Senhor, em sua justiça, permitiu que os inimigos prevalecessem, não por crueldade, mas por correção. A desobediência trouxe consequências. A Bíblia nos conta que o povo começou a se esconder em cavernas e montanhas. Eles não tinham mais casas seguras. A cada som de passos ao longe, vinham os tremores. A cada rajada de vento, os olhos se voltavam para o horizonte. Seria o inimigo chegando? Nesse cenário de total desespero, Deus ouviu o clamor de Israel. Mesmo com todos os erros, mesmo com toda idolatria, quando o povo clamou, Deus respondeu. Porque o Deus de Israel é justo, mas também é misericordioso. E então, Deus começou a preparar uma resposta. E essa resposta não viria com exércitos. Não viria com carros de guerra. Não viria com generais experientes. Viria com alguém esquecido. Alguém que ninguém considerava. Um homem comum, que sequer sabia que Deus estava prestes a usá-lo. Esse homem era Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Sua família era pobre, e ele mesmo se considerava o menor da casa. Era um tempo em que os heróis estavam escondidos, e Gideão era um reflexo do povo, cheio de medo, mas com uma faísca de esperança que ainda não havia morrido. Numa tarde comum, Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar. Sim, um lagar, o lugar usado para pisar uvas, não para debulhar trigo. Ele estava escondido, porque sabia que, se os inimigos o vissem, tudo seria levado. É nesse detalhe que a Bíblia começa a nos mostrar o perfil do personagem. Gideão não era covarde, ele era estratégico. Ele queria salvar o pouco que tinha, para alimentar sua casa. E Deus olhou para esse homem comum e enxergou algo que nem ele via, um libertador. Enquanto Gideão fazia seu trabalho silencioso, um anjo do Senhor apareceu diante dele. A presença divina interrompeu a rotina. O invisível tocou o visível. O céu desceu sobre a aflição da terra. E o anjo declarou algo surpreendente. O Senhor é contigo, homem valente. Aquelas palavras pareciam um engano. Gideão, surpreso, não se via como valente. Ele não era soldado. Ele não era líder. Ele estava apenas tentando sobreviver. Mas é exatamente isso que torna essa história extraordinária. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. E Deus sabia o que Gideão poderia ser, quando tomado pelo Espírito. Gideão, desconfiado, respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram? Essa pergunta é o grito de muitos corações hoje. Se Deus é por nós, onde está Ele agora? Por que estamos sofrendo? Por que o mal parece vencer? Mas o anjo não respondeu com argumentos. Ele respondeu com um envio, vai nessa tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus não explicou. Deus não justificou. Deus simplesmente chamou. Gideão então começou a entender. Deus queria usá-lo. Justamente ele. O menor. O improvável. Aquele que mal acreditava em si mesmo. E ali começa a missão. Ali nasce o herói. Não no campo de batalha, mas no momento em que o chamado é aceito. Gideão ainda pediria sinais. Ainda duvidaria. Mas algo já havia mudado, ele havia sido visto. Escolhido. Chamado. E se Deus chama, ninguém pode impedir. A terra ainda estava em caos. O inimigo ainda estava lá fora. Mas algo maior já havia começado, a fé havia sido despertada. O tempo era sombrio. Israel estava mergulhado em aflição. Não era apenas uma guerra, era um ciclo interminável de sofrimento. A cada estação de plantio, o povo trabalhava duro, com esperança. Mas bastava a colheita começar, e o inimigo vinha como um enxame de gafanhotos. Midianitas, Amalequitas,
povos do deserto. Todos se uniam para invadir Israel. Eles não vinham apenas para lutar. Eles vinham para destruir. Queimavam plantações. Roubavam gado. Matavam homens e escravizavam mulheres e crianças. A terra prometida havia se tornado um pesadelo. A opressão durava 7 anos. 7 longos anos de medo e humilhação. O povo de Deus havia se afastado de sua presença. Começaram a adorar deuses estranhos, a erguer altares a Baal e postes de Azerá. E o Senhor, em sua justiça, permitiu que os inimigos prevalecessem, não por crueldade, mas por correção. A desobediência trouxe consequências. A Bíblia nos conta que o povo começou a se esconder em cavernas e montanhas. Eles não tinham mais casas seguras. A cada som de passos ao longe, vinham os tremores. A cada rajada de vento, os olhos se voltavam para o horizonte. Seria o inimigo chegando? Nesse cenário de total desespero, Deus ouviu o clamor de Israel. Mesmo com todos os erros, mesmo com toda idolatria, quando o povo clamou, Deus respondeu. Porque o Deus de Israel é justo, mas também é misericordioso. E então, Deus começou a preparar uma resposta. E essa resposta não viria com exércitos. Não viria com carros de guerra. Não viria com generais experientes. Viria com alguém esquecido. Alguém que ninguém considerava. Um homem comum, que sequer sabia que Deus estava prestes a usá-lo. Esse homem era Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Sua família era pobre, e ele mesmo se considerava o menor da casa. Era um tempo em que os heróis estavam escondidos, e Gideão era um reflexo do povo, cheio de medo, mas com uma faísca de esperança que ainda não havia morrido. Numa tarde comum, Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar. Sim, um lagar, o lugar usado para pisar uvas, não para debulhar trigo. Ele estava escondido, porque sabia que, se os inimigos o vissem, tudo seria levado. É nesse detalhe que a Bíblia começa a nos mostrar o perfil do personagem. Gideão não era covarde, ele era estratégico. Ele queria salvar o pouco que tinha, para alimentar sua casa. E Deus olhou para esse homem comum e enxergou algo que nem ele via, um libertador. Enquanto Gideão fazia seu trabalho silencioso, um anjo do Senhor apareceu diante dele. A presença divina interrompeu a rotina. O invisível tocou o visível. O céu desceu sobre a aflição da terra. E o anjo declarou algo surpreendente. O Senhor é contigo, homem valente. Aquelas palavras pareciam um engano. Gideão, surpreso, não se via como valente. Ele não era soldado. Ele não era líder. Ele estava apenas tentando sobreviver. Mas é exatamente isso que torna essa história extraordinária. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chama. E Deus sabia o que Gideão poderia ser, quando tomado pelo Espírito. Gideão, desconfiado, respondeu, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram? Essa pergunta é o grito de muitos corações hoje. Se Deus é por nós, onde está Ele agora? Por que estamos sofrendo? Por que o mal parece vencer? Mas o anjo não respondeu com argumentos. Ele respondeu com um envio, vai nessa tua força, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus não explicou. Deus não justificou. Deus simplesmente chamou. Gideão então começou a entender. Deus queria usá-lo. Justamente ele. O menor. O improvável. Aquele que mal acreditava em si mesmo. E ali começa a missão. Ali nasce o herói. Não no campo de batalha, mas no momento em que o chamado é aceito. Gideão ainda pediria sinais. Ainda duvidaria. Mas algo já havia mudado, ele havia sido visto. Escolhido. Chamado. E se Deus chama, ninguém pode impedir. A terra ainda estava em caos. O inimigo ainda estava lá fora. Mas algo maior já havia começado, a fé havia sido despertada. Era noite no acampamento de Gideão. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam sobre o vale de Jezeel. Mas o que se via abaixo era ainda mais impactante. Milhares de tendas inimigas, espalhadas como um tapete vivo sobre a terra. Tochas tremeluzentes, vozes em línguas estrangeiras, o tilintar de armas afiadas. Era um mar de soldados preparados para a guerra. Gideão observava tudo isso de longe. 13.000 contra 300. Homens comuns contra guerreiros profissionais. Ele respirava fundo. O medo ainda rondava. Mas a fé, agora era mais forte. Naquela noite,
Deus falou novamente com Gideão: levanta-te e desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Mas, se tiveres medo, desce tu com teu servo por ar, e ouvirás o que dizem. Isso te fortalecerá. E Gideão foi. Descendo sorrateiramente com seu servo até a beira do acampamento inimigo, ele se aproximou de uma tenda. Ali, ouviu 2 soldados midianitas conversando. Tive um sonho, disse um deles. Sonhei com um pão de cevada que rolava até nosso acampamento. Ele atingiu uma tenda e a derrubou. O outro respondeu: isso só pode ser a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou Midian em suas mãos. Gideão ouviu aquilo e caiu de joelhos. Não porque o inimigo estava com medo, mas porque, naquele instante, ele soube, Deus já havia começado a batalha no coração dos adversários. Ele voltou correndo ao acampamento de Israel. Agora não mais como um homem inseguro, mas como um líder convicto. Reuniu seus 300 soldados e deu instruções estranhas. Cada um de vocês pegue uma trombeta, uma tocha acesa dentro de um cântaro de barro. Quando eu tocar a trombeta, vocês também toquem as suas, quebrem os cântaros, levantem as tochas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Era um plano completamente fora do comum. Nada de espadas. Nada de lanças. Nada de ataque direto. A arma principal seria o som, a luz e a fé. Quando chegou a meia-noite, no exato momento em que a troca de sentinelas acontecia, quando o acampamento do inimigo estava mais vulnerável, Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Cercaram o acampamento em silêncio mortal. E então, num só instante, som, luz, caos. As trombetas ecoaram como trovões. Os cântaros foram quebrados com estrondo. As tochas surgiram como relâmpagos ao redor do acampamento. E o grito tremeu o vale, pelo Senhor e por Gideão. No escuro, cercados por um som ensurdecedor e luzes repentinas, os midianitas acordaram em pânico. Confusos, desorientados, tomaram seus companheiros por inimigos. Eles começaram a se matar entre si. Deus lançou confusão sobre o exército inimigo. E os milhares de soldados se voltaram uns contra os outros. Os que conseguiram fugir, correram em debandada. Gideão enviou mensageiros às tribos vizinhas, que desceram das montanhas para perseguir os sobreviventes. A vitória não veio da força humana. Não foi resultado de estratégias militares sofisticadas. Ela nasceu no campo da fé. A glória não foi dos 300. Foi do Deus que luta por seu povo. E Gideão, o homem que começou escondido, agora era o libertador de Israel. Não por seus méritos, mas porque obedeceu. O impossível aconteceu. O exército de 300 homens derrotou milhares. Sem espada, sem escudo, sem lógica. Mas com um Deus que transforma a fraqueza em força, medo em coragem, poucos em muitos. Esse é o poder do Senhor dos Exércitos. E essa é a história que até hoje inspira aqueles que se sentem pequenos demais para enfrentar os gigantes da vida. Porque quando Deus está à frente, não importa quantos sejam contra você. A vitória havia sido esmagadora. O que era impossível para os olhos humanos, Deus tornou realidade diante de toda uma nação. Os inimigos fugiram. A terra respirou alívio. Israel, enfim, se libertava das garras de Midian após 7 anos de opressão. Mas a missão de Gideão ainda não havia terminado. A perseguição aos líderes de Midian foi intensa. Zebá e Salmuná, os reis daquele povo cruel, haviam escapado. Gideão não descansaria enquanto a justiça divina não fosse completa. Ele, junto com os 300, atravessou o Jordão em busca dos fugitivos. E mesmo cansados, sem pão e sem reforços, eles continuaram firmes. Porque quem começa com fé, termina com propósito. Em 2 cidades por onde passou, Gideão pediu ajuda para alimentar seus homens. Mas os líderes dessas cidades zombaram dele. Você ainda não capturou Zebá e Salmuná. Por que deveríamos ajudá-lo? Gideão não respondeu com raiva. Mas deixou claro, quando o Senhor entregar os reis de Midian em minhas mãos, voltarei e lidarei com vocês. E assim foi. Gideão capturou os reis. Retornou àquelas cidades. E puniu a incredulidade e a arrogância de seus líderes. O povo, agora livre, se reuniu ao redor de Gideão. Eles estavam extasiados. Tinham visto o poder de Deus com seus próprios olhos. Tinham experimentado o livramento. Tinham sido guiados por um homem simples, mas cheio do Espírito. E então, eles pediram algo que parecia natural, mas que carregava perigo. Reina sobre nós, Gideão. Tu, teu filho, e o filho de teu filho.
Tu nos libertaste das mãos dos midianitas. Era o momento que muitos desejariam. O reconhecimento, a coroa, o trono, a glória humana. Mas Gideão, com humildade e discernimento, respondeu algo que ecoa até hoje como um farol de sabedoria espiritual: eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará. O Senhor é quem deve reinar sobre Israel. Gideão sabia que ele era apenas um instrumento. A glória não era dele. A vitória não vinha de sua inteligência, coragem ou liderança. Tudo foi feito pelo Senhor. E aqui vemos o coração de um verdadeiro servo. Ele recusou os aplausos. Recusou o título. Recusou a idolatria. Mas Gideão cometeu um erro. Ele pediu aos israelitas que entregassem parte dos despojos de guerra, brincos de ouro dos midianitas, para fazer um éfode. Esse objeto, que deveria ser símbolo de adoração, acabou se tornando um laço para o povo. Eles começaram a venerá-lo como se tivesse poder, esquecendo que o verdadeiro poder vinha de Deus. Esse deslize mostra uma grande lição: mesmo os heróis da fé são humanos. Mesmo os mais usados por Deus ainda estão sujeitos a tropeços. E é por isso que nossa confiança nunca deve estar no homem, mas sempre em Deus. Apesar disso, Gideão liderou Israel com justiça por 40 anos. A paz reinou. Os midianitas nunca mais ousaram atacar. O povo teve descanso. Gideão voltou para sua casa, teve muitos filhos, e morreu em boa velhice. Seu corpo foi sepultado em Ofra, cidade de seu pai. Mas após sua morte, o povo esqueceu do Senhor. Voltaram à idolatria. Abandonaram os caminhos que haviam aprendido. E não demonstraram gratidão à família de Gideão. Isso nos ensina outra verdade profunda: a fé não pode ser herdada. Ela precisa ser renovada a cada geração. Gideão fez sua parte. Lutou quando ninguém queria lutar. Obedeceu quando tudo parecia insano. Confiou mesmo quando estava com medo. Foi instrumento de Deus para transformar a história de uma nação inteira. Mas o povo escolheu se afastar. E assim, a história termina com um contraste poderoso. De um lado, um homem improvável que fez história com Deus. Do outro, um povo que se esqueceu do Deus que o salvou. Mas você que está ouvindo essa história agora, você pode escolher de que lado ficará. Você pode ser como Gideão, fraco, mas disposto. Pequeno, mas cheio de fé. Simples, mas disponível. Ou pode ser como o povo, rápido para esquecer. Ávido por bênçãos, mas lento para obedecer. O legado de Gideão vive em cada pessoa que escolhe confiar em Deus diante do impossível. Porque o Senhor ainda chama, ainda transforma, ainda levanta guerreiros, e ainda vence batalhas com poucos, para mostrar que é Ele quem luta. O eco da história de Gideão continua atravessando gerações. Não apenas como um conto antigo, não como uma fábula distante, mas como um grito real que chega até os dias de hoje. Um chamado direto, feito para pessoas comuns, como eu, como você. Porque o Deus que escolheu Gideão, ainda escolhe. O Deus que usou 300 homens para derrotar um exército inteiro, ainda opera milagres. E o Deus que começou com alguém escondido dentro de um lagar, ainda encontra guerreiros onde o mundo só vê fraqueza. Essa história é sobre libertação. Mas antes de livrar Israel de Midian, Deus livrou Gideão de si mesmo. Livrou-o da insegurança, do medo, da dúvida. E é isso que o Senhor ainda quer fazer hoje. Muitos vivem como Gideão vivia no início, escondidos, feridos, sobrevivendo, achando que são pequenos demais para fazer qualquer diferença. Mas Deus não procura os maiores. Ele procura os disponíveis. Gideão teve medo, mas obedeceu. Teve dúvidas, mas avançou. E é essa atitude que separa os que veem milagres dos que apenas escutam falar deles. Hoje, talvez você esteja enfrentando um exército na sua vida. Talvez os problemas pareçam grandes demais. As contas, as crises, a ansiedade, a solidão, as enfermidades. Tudo junto. Como um vale de inimigos prontos para te derrubar. Mas se você ouviu até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. Ainda espera. Ainda busca. E eu quero te dizer, Deus te vê. Assim como viu Gideão. Mesmo quando ninguém mais vê. Mesmo quando você se acha incapaz. Ele te chama não pelo que você é agora, mas pelo que Ele pode fazer através de você. Gideão começou escondido. Terminou como juiz de Israel. Começou malhando trigo em segredo. Terminou escrevendo uma das histórias mais poderosas da Bíblia.
Mas tudo isso só foi possível por uma decisão: obedecer. Ele obedeceu quando Deus pediu que destruísse o altar de Baal. Obedeceu quando Deus reduziu seu exército. Obedeceu mesmo quando tudo parecia loucura. Porque confiou que, se Deus falou, então Deus agiria. E é essa fé que muda destinos. É essa confiança que transforma um ninguém em instrumento divino. E essa fé, hoje, pode mudar a sua vida também. Não importa se você está sozinho. Não importa se você tem pouco. Não importa se ninguém acredita em você. Se Deus te chamou, isso basta. E mais, se Deus te chamou, nada e ninguém poderá impedir o que Ele vai fazer. Agora eu quero te fazer um convite. Não pare aqui. Não trate essa história como apenas mais uma. Leve essa palavra para o seu coração. Reflita. Ore. Responda ao chamado que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo que pareça impossível, mesmo que você ainda tenha medo. Seja como Gideão, confie mesmo tremendo. Avance mesmo duvidando. Obedeça mesmo sem entender. Porque quando você dá um passo em fé, o céu se move. Gideão não foi o herói que o povo queria, mas foi o herói que Deus usou. E talvez você também não se veja como herói. Mas se o Senhor estiver com você, não há limites para o que Ele pode fazer. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal. Tem muito mais testemunhos de fé, coragem e transformação que vão tocar o seu coração. Comente aqui embaixo. Qual parte da história de Gideão mais te impactou? Já passou por algo parecido? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando batalhas difíceis. Agora, fique conosco. A seguir, você ouvirá uma oração poderosa, baseada nessa história. Uma oração feita para você que precisa vencer seus medos, romper com o passado, e marchar pela fé. Feche os olhos, abra o coração. E permita que Deus fale com você. Senhor meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto, como Gideão esteve naquele dia em que o Senhor o chamou. Estamos aqui, não porque somos fortes, nem porque somos dignos, mas porque confiamos na Tua palavra e na Tua presença que nunca falha. Assim como Gideão, muitos de nós estamos escondidos. Escondidos dentro de medos, traumas, inseguranças e angústias. Estamos em lugares apertados, tentando apenas sobreviver. Malhando o trigo da esperança dentro de lagares de sofrimento. Tentando proteger o pouco que nos resta. Mas hoje, Senhor, pedimos, visita-nos. Fala conosco. Envia o Teu anjo, como enviaste a Gideão. Diz novamente, o Senhor é contigo, homem valente. Mulher valente. Porque precisamos ouvir Tua voz mais do que tudo. Precisamos lembrar que, mesmo nos nossos momentos mais frágeis, Tu ainda vês propósito em nós. Pai, quantas vezes já perguntamos, como Gideão, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Quantas vezes olhamos para a vida e não entendemos a dor, os ataques, os retrocessos? Mas hoje compreendemos, não precisamos entender. Precisamos confiar. Confiar que Tu tens um plano. Confiar que o impossível que enfrentamos é o palco onde o Teu milagre vai acontecer. Senhor, levanta em nós a fé que Gideão teve. Mesmo entre dúvidas e medos, ele Te obedeceu. Mesmo sem se achar capaz, ele disse sim. E é isso que queremos dizer hoje, sim, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos. Fortalece-nos. Capacita-nos. Talvez não tenhamos espadas. Talvez estejamos cercados por gigantes. Mas temos algo maior, a Tua presença. E com ela, podemos enfrentar qualquer batalha. Se nossa força for reduzida, que assim seja. Porque quanto menor a força humana, maior será a glória do Senhor. Se estivermos entre poucos, que assim seja. Pois o Senhor não precisa de multidões para agir, basta um coração entregue. Deus de Gideão, destrói em nós os altares de Baal. Quebra os ídolos que temos carregado dentro da alma. Tudo aquilo que colocamos acima de Ti, arranca. Tudo que ocupa o Teu lugar, que caia por terra hoje. Faz de nós altares vivos, onde o Teu Espírito habita com liberdade. Dá-nos coragem para enfrentar não só os inimigos externos, mas também os internos, o medo, a ansiedade, a dúvida, a frustração, o passado. Assim como Tu fizeste o pão rolar até a tenda dos midianitas, faz a Tua promessa rolar até nós. Derruba os acampamentos do inimigo. Cala a voz do acusador. Confunde os planos do inferno. Levanta, Senhor, um exército de homens e mulheres dispostos.
Não precisamos de 300, precisamos de obedientes. E queremos ser um desses. Usa-nos, mesmo que sejamos como Gideão, pequenos aos nossos olhos, mas gigantes aos teus. Se hoje estivermos como o povo de Israel, cansados e oprimidos, faz-nos lembrar que o teu braço não está encolhido. Tu ainda libertas. Tu ainda restauras. Tu ainda operas maravilhas. Que a nossa geração não esqueça do teu nome, como fez o povo após Gideão. Que sejamos uma geração que honra, que lembra, que transmite fé para os filhos e netos. Que nossos altares sejam verdadeiros. Que nossa fé seja constante. E que a nossa história, assim como a de Gideão, seja marcada por obediência, entrega e vitória. Hoje, Senhor, nós profetizamos sobre nós mesmos. Somos guerreiros. Somos libertos. Somos chamados. Somos vencedores. Não por nós, mas por Ti. Toda glória, toda honra, toda vitória pertencem a Ti, Senhor dos exércitos. E se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém.